Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planety foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado. Deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planety. Hoje trago-vos um tema que já queria falar há algum tempo, mas precisava de tempo para estudar, para me aprofundar, e é dos poucos temas, ou é um dos temas que eu trago aqui e o qual ainda não tentei, ainda não testei em mim, apesar dos estudos serem todos inequívocos em relação aos benefícios, e eu acredito efetivamente que é uma técnica fabulosa, mas pela condição em que estou, porque no momento em que estou a amamentar a minha bebé mais pequenina, eu não posso neste momento fazê-lo. Portanto, estou a falar-vos do jejum intermitente. E hoje trago-vos o jejum, trago-vos esta abordagem da importância do jejum, dos factos científicos associados ao jejum, muito numa ótica de saúde, mas mais uma vez de saúde integral, de o que é que o jejum nos pode trazer. E aqui quando vos falo, e por isso é que o tema do episódio é jejum intermitente, emoções e beleza, porque efetivamente hoje sabemos, e os estudos demonstram-nos, que a prática do jejum está longe de ser um mito, uma moda, faz efetivamente muito sentido na nossa saúde e influencia diretamente a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa beleza. Portanto, hoje sabemos que está provado e faz parte de protocolos anti-envelhecimento em clínicas de anti-envelhecimento um pouco por todo o mundo, e portanto é um bocadinho sobre isto que eu vos quero falar. Se pensarmos um bocadinho do ponto de vista histórico, o jejum é tudo menos uma moda. Praticamente todas as religiões têm práticas de jejum conotadas com um ritual de purificação, enquanto que mas os católicos têm o jejum no período da quaresma, com a restrição do consumo de produtos de origem animal, pelo menos uma vez por semana. Também o Islão tem a prática do jejum no Ramadão, limitando assim o consumo de alimentos, limitando o consumo de alimentos aos períodos depois do pôr do sol, e com restrição também de algumas fontes proteicas, portanto, de alguma carne, nomeadamente, é sempre, mesmo em textos sagrados mais antigos, faz sempre referência à limitação do consumo de carne em algumas destas alturas. É mesmo de um processo de purificação que se trata. Purificar o corpo e a mente, ativando o nosso metabolismo. Portanto, faz mesmo sentido, e a maioria das pessoas deveria praticar jejum intermitente. Na atualidade nós temos guidelines bem definidas, temos protocolos de jejum devidamente estudados, que vão de 14, 16, 18 até 24 horas de jejum. Nós temos estes diferentes protocolos, mas 12 horas não é considerado jejum, ok? 12 horas é o mínimo que qualquer pessoa deveria fazer sem ingerir alimentos, portanto, para purificar, no mínimo para aumentar aqui um bocadinho a metabolização celular, para limpar aqui de alguma forma o nosso organismo. Portanto, 12 horas é o mínimo que se deve fazer. 12 horas, se tu fazes 12 horas de jejum, isso não digas que fazes jejum, porque isso não é considerado jejum, ok? Jejum é considerado a partir das 14 horas, porque no pior dos casos, uma pessoa saudável, obviamente sem comorbilidades associadas, deve comer por volta das 7, 7 e meia da noite, o jantar, e depois deve tomar um pequeno almoço a partir das 7, 7 e meia. Portanto, isso são as 12 horas normais em que devemos estar sem ingerir alimentos. Mas, idealmente, nós devemos estar mais horas. Então,
14, 16, 18 ou 24 são os protocolos estabelecidos hoje em dia, são diferentes abordagens, diferentes técnicas, diferentes resultados, mas sempre com alterações metabólicas muito significativas ao nível do nosso metabolismo interno. E, portanto, há estudos bem recentes que nos demonstram que, há um estudo de 2021, de novembro do ano passado, muito, muito interessante, que nos define, que vem, no fundo, vem reafirmar aquilo que estudos de 2005, 2007 já vinham falando sobre a perda de peso, o favorecimento da perda de gordura com o jejum. Este estudo vem reiterar, de facto, a importância do jejum, quer para a perda de gordura, quer para a melhoria do perfil lipídico, portanto, da redução do colesterol no sangue, quer também para a redução de citocinas inflamatórias, diminuição de resistência à insulina, produção de radicais livres e promove alterações. Comprovou que o jejum promove alterações hormonais e ao nível do hipotálamo, alterando a regulação da fome. Pois, obviamente, como tudo isso está interligado, se nós conseguirmos alterações profundas ao nível do hipotálamo, vamos conseguir alterações profundas ao nível dos nossos circuitos neuronais de decisão, que nos levam a decidir se nós queremos ou não queremos comer naquele momento e se queremos ou não queremos comer aquele alimento. Por isso é que depois conseguimos ter tão bons resultados em protocolos de perda de peso quando implementarmos jejum. O jejum é cada vez mais usado como um método complementar à perda de peso, não como um método exclusivo para a perda de peso, portanto, porque muitas das vezes quando nós temos uma alteração de peso, quer em excesso de peso, quer em obesidade, temos aqui muitas decisões erradas do ponto de vista das opções que vamos fazendo no nosso dia-a-dia, mas em termos de escolhas alimentares, e então, de facto, quando fazemos um protocolo de perda de peso, não pode ser só implementarmos um protocolo de jejum. Temos que implementar, para além do protocolo de jejum, toda uma alteração ao estilo de vida do paciente para conseguir ter resultados mais fiáveis, mais duradouros, de uma forma geral. Mas também estes protocolos de jejum são implementados para disfunções metabólicas, nomeadamente para regulação de colesterol e de triglicerídeos, e também para disfunções de diabetes tipo 2, para hipertensão arterial, para todas estas disfunções metabólicas e em protocolos anti-envelhecimento, como já vos tinha falado. Alguns estudos demonstram-nos também que, no caso da perda de peso, esta deve-se ao facto de nós atingirmos um estado de cetose no nosso organismo, que é induzido pela utilização dos ácidos gordos e das cetonas, que são provenientes do nosso metabolismo. Mais uma vez aqui eu abro um parentezinho um bocadinho para uma parte mais científica, para uma componente mais científica, porque de facto também tem algum público da área e tem algum interesse, e também porque eu acho que é muito importante sedimentar um bocadinho a informação que vos é dada com estudos científicos, porque, como vos disse desde o início, um dos objetivos principais deste projeto foi, de facto, trazer informação de qualidade, informação científica séria de qualidade para as redes, porque há muita desinformação, há muito achismo, e eu acredito sinceramente que temos que nos basear de forma integral, de forma coerente na ciência, para podermos transmitir este tipo de informações que são tão importantes e que alteram tanto o estilo de vida e a qualidade de vida das pessoas. Portanto, um protocolo de jejum não é uma brincadeira, não é um apetece-me porque o meu amigo também faz, porque o PT do ginásio disse, porque eu ouvi dizer nas notícias na televisão que a ABOC fazia, e resultou. Não, um protocolo de jejum é uma coisa muito séria. Nós não devemos fazê-lo de ano leve, não devemos fazê-lo sem um seguimento nutricional adequado, sem um acompanhamento nutricional, sem um acompanhamento médico, se houver comorbilidades associadas, e portanto é muito importante que se perceba também o que é que está por detrás destas alterações metabólicas. Portanto, no caso do excesso de peso e da obesidade, aquilo que acontece é que o nosso organismo acaba por consumir
a própria gordura, portanto há um metabolismo lipídico que é acelerado e o organismo acaba por entrar num processo em que consome as próprias reservas e portanto aí acaba por haver uma perda de peso mais exacerbada no caso das pessoas que têm excesso de peso ou obesidade. Verifica-se ainda que há uma alteração metabólica para a redução do risco cardiovascular e as síndromes metabólicas de uma forma geral, como falei há bocadinho, portanto as alterações quer ao nível do colesterol, quer de níveis de triglicerídeos. Acredita-se que estes resultados benéficos obviamente não dependem só do jejum, porque mais uma vez nós somos nós somos um corpo único que vive e trabalha em equilíbrio e portanto é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Um processo isolado não nos vai dar os mesmos resultados, os mesmos benefícios de um processo integral. No caso do jejum, mais uma vez aqui, os protocolos de jejum vão todos praticamente, independentemente do número de horas de jejum, eles vão depois fazer coincidir os consumos alimentares com o ritmo circadiano ótimo, ideal, saudável do nosso organismo. Portanto, estas alterações metabólicas nós sabemos hoje que não se devem somente ao jejum per si, mas ao facto de depois a pessoa que pratica jejum introduzir, consumir os alimentos nas alturas ideais de acordo com o seu ritmo circadiano. E isto é fundamental para uma alteração fisiológica profunda do nosso metabolismo, para uma alteração da nossa saúde. Então, estou farta de falar aqui de obesidade e dislipidémias e alterações metabólicas, só os adultos obesos é que devem consumir, é que devem fazer jejum, praticar jejum ou pessoas com excesso de peso. Não, pelo contrário, nós só não devem, é mais fácil assim, só não devem praticar jejum pessoas idosas que nunca devem ultrapassar as 12 horas sem ingestão alimentar, nunca. O idoso nunca deve ultrapassar, a menos que tenha uma indicação terapêutica para tal, nunca deve ultrapassar as 12 horas sem ingestão alimentar, porque isso leva-os a perdas musculares muito perigosas, numa altura em que toda a massa muscular é importante para manter o esqueleto ereto, para manter a pessoa o mais saudável possível, para manter os órgãos internos funcionais e bem acolhidos dentro da caixa torácica, e portanto é fundamental que o idoso não passe mais de 12 horas sem ingerir alimentos. Portanto, quem não deve, pessoas idosas, crianças, doentes com contraindicação clínica marcada, grávidas e mulheres a amamentar. Portanto, estas são as pessoas que não devem fazer jejum. O jejum é altamente benéfico para todas as outras pessoas, para adultos saudáveis, para adultos, lá está, mais uma vez, com excesso de peso, com obesidade, com dislipidémias, para pessoas que queiram potenciar o seu metabolismo lipídico, para pessoas que queiram potenciar os seus processos de anti-envelhecimento, para quem queira ter mais energia. Como é que nós podemos potenciar ainda, o jejum por si já é bom, mas como é que nós podemos potenciar ainda mais este efeito do jejum? Como é que nós podemos fazer com que, se estamos a introduzir este hábito na nossa vida, no nosso dia-a-dia, como é que fazemos para que ele seja ainda mais eficaz? Podemos fazer sempre mais, podemos fazer sempre melhor, e é muito isso que eu vos quero passar, é muito esta mensagem que eu vos quero ir sempre deixando, que é, tu podes fazer isto, mas ainda podes melhorar se fizeres assim, tu podes comer este alimento, mas se o associares a este ainda vai ser melhor, e aqui é a mesma coisa. Portanto, o jejum é um protocolo, é um método, é uma estratégia que nós devemos utilizar e que só por si já é muito boa, já é muito benéfica para a nossa saúde, mas podemos potenciá-lo com muita hidratação. Aliás, no jejum existe um cuidado redobrado com a hidratação e sempre quando ingerimos bebidas que potenciam o nosso metabolismo e que beneficiem os nossos processos anti-inflamatórios e de cetose. Então, se estamos a praticar jejum, nós temos que nos hidratar mais do que se não estivermos. Portanto, temos que beber maior quantidade de água, chás, e de forma a mantermos o nosso corpo hidratado e todo o nosso metabolismo interno funcional e bem funcional. Mas depois, para além disso, em vez de bebermos só água, nós podemos beber chás ou shots anti-inflamatórios que favoreçam o jejum.
Que chás é que, por exemplo, podem favorecer o jejum? Chá verde, o chá branco, matcha, o chá de gengibre, o chá de canela, o chá de curcuma, de casca de romã, de hortelã. Nada disto quebra o jejum. Só potencia o jejum. Também há alguns shots anti-inflamatórios, não quebram o jejum. Por exemplo, um shot de limão com própolis não quebra o jejum. E é extremamente benéfico para o nosso organismo. Portanto, por exemplo, imaginem, nós podemos, devemos começar por protocolos de jejum progressivamente mais pequenos e depois ir prolongando. Portanto, não devemos de um dia para o outro. Uma pessoa que come 3 em 3 horas não vai agora decidir e faz um jejum de 24 horas. Porque não consegue, porque o organismo não está habituado e porque é necessário todo um processo para que o nosso metabolismo interno se habitue a estes protocolos de jejum. Agora, imaginando que começamos a implementar um protocolo de 14 horas de jejum, de manhã, nós podemos na mesma levantar-nos às 6, 6h30, 7. Mas é muito importante nós adaptarmos a nossa rotina ao ritmo circadiano. Mais uma vez, nós devemos despertar por volta das 5h30, 6 da manhã, praticar a nossa atividade física, fazer a nossa higiene, praticar a nossa atividade física, ingerir a nossa bebida anti-inflamatória e depois então começar o nosso dia. Mas quando optamos por fazer um protocolo de jejum, nós não temos que abdicar temos que abdicar, obviamente, ali do pequeno almoço às 7 da manhã, 7 ou 8, se pretendemos fazer 14 horas, mas não temos que abdicar dos nossos shots anti-inflamatórios ou do nosso chá, ou mesmo do café, se o objetivo da pessoa for, se o hábito, aliás, da pessoa for consumir café, pode consumir café desde que seja sem açúcar, pode consumir chás desde que seja sem açúcar e vamos potenciar os efeitos anti-inflamatórios, porque todos estes chás que eu vos enumerei são chás com potencial anti-inflamatório. Os shots as água com limão, um shot de limão com própolis, um shot de limão com curcuma e pimenta, tudo isso tem um efeito anti-inflamatório do nosso organismo, portanto, o efeito de limpar, de eliminar as toxinas que nós vamos acumulando ao longo durante a noite, porque é durante a noite que o nosso organismo faz a limpeza e por isso é muito importante nós passarmos estas horas todas sem ingerir alimento. Por isso é que eu dizia há pouco que 12 horas não é jejum, mas a partir daí sim, começa a ser considerado jejum, mas mesmo as 12 horas são importantes para fazer esta higienização, para que as nossas células possam fazer esta limpeza, para que o nosso cérebro possa fazer esta limpeza e para que possamos libertar todas as toxinas que foram sendo acumuladas ao longo do dia, com todos os alimentos, com todas as bebidas, com todos os ambientes onde nós estivemos. E, portanto, é muito importante que nós tenhamos uma estratégia anti-inflamatória logo nas primeiras horas do dia. Podemos fazê-lo então com shots, com chás, e nada disso vai quebrar o jejum. Para quebrarmos o jejum metabólico é necessário ter macronutrientes, ter proteínas, ter hidratos de carbono, ter gorduras em quantidade suficiente. Então, o chá verde, o gengibre, a canela, o café, a pimenta, a curcuma, não têm esses macronutrientes em quantidade suficiente para quebrar o jejum metabólico. Eles têm, e sim, compostos bioativos muito importantes que auxiliam na vasodilatação e também na biogénese mitocondrial, e os chás, os shots anti-inflamatórios, os blends de adaptogénios que em Portugal ainda não se usa com muita regularidade, mas que são altamente benéficos para a nossa saúde, nada disso quebra o jejum. Como é que nós podemos quebrar o jejum de uma forma saudável e de uma forma segura? Olha, com alimentos muito ricos em vitaminas, em minerais e pobres em hidratos de carbono, especialmente os hidratos de carbono que sejam de rápida absorção, como as farinhas brancas, o pão, as bolachas, tudo aquilo que são hidratos de carbono de rápida absorção, isso não devemos ingerir. São alimentos também. Os alimentos derivados do leite, os alimentos mais inflamatórios, o próprio leite, também não devemos ingerir depois do protocolo de jejum. É tão importante o jejum como a forma como nós quebramos o jejum, porque a forma como nós quebramos o jejum vai modular todo o metabolismo que nós estivemos aqui a potenciar uma série de vias metabólicas com a implementação do jejum e, portanto, não vamos
estragar tudo, entre aspas, com uma ingestão incorreta de alimentos na primeira hora, portanto, no primeiro consumo alimentar. Uma forma saudável de nós quebrarmos o jejum é sempre fazer uma combinação de gordura mais proteína. Sempre, e isso é ótimo para quebrarmos o jejum. Fontes de proteína saudável, nós temos o ovo, o frango, o peru, as proteínas vegetais, e as proteínas vegetais aqui eu recomendo principalmente as proteínas mesmo hidrolisadas, portanto a proteína, suplemento alimentar, e não fontes de proteína vegetal como as leguminosas, por exemplo, que as leguminosas têm muitos hidratos de carbono e isso não é aconselhável para a quebra do jejum. E depois uma fonte de gordura, saudável. O abacate é uma gordura extremamente saudável, o azeite é uma gordura extremamente saudável, depois complementar com uma salada, com sementes de oleaginosas, que é uma fonte de gordura muito, muito saudável e que nós devemos consumir diariamente. Os homens devem consumir diariamente sementes de linhaça, as mulheres devem consumir diariamente sementes de abóbora, e de uma forma geral nós devemos consumir sementes variadas, porque todas elas nos vão dando micronutrientes importantes, e devemos variar ao máximo o sésamo, a chia, o cânhamo, a linhaça, as sementes de papoila, enfim, hoje temos uma variedade enorme, vamos aproveitar, vamos fazer pratos ricos, vamos fazer pratos variados e equilibrados, e isso é muito, 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 muito importante para potenciarmos aqui estas ações dos protocolos de jejum. Outra forma muito fácil de nós quebrarmos o jejum e muito prática, e que não interfere assim com a nossa rotina do dia a dia por aí além, é fazermos um batido de frutas e legumes, onde aqui podemos colocar e devemos colocar sempre frutas de baixo índice glicémico, portanto, que contenham, por exemplo, a maçã, a pera, as frutas vermelhas, o mirtilo, as amoras, o abacate, mais uma vez, é uma fruta com baixíssimo índice glicémico, que tem muito pouco hidratos de carbono, é maioritariamente gordura. Os kiwis, que estamos na época deles, são extremamente ricos em vitamina C e são também de baixo índice glicémico. Juntar algumas hortícolas, alfaces, acelgas, couve branco, os espargos, a rúcula, beldroegas, podemos juntar abóbora, podemos juntar cenoura, são extremamente ricas em beta-carotenos, são importantíssimas para a nossa pele, para a nossa visão. Uma fonte de hidratos de carbono complexos, se quisermos aqui dar algum aporte mais nutritivo, se sentirmos essa necessidade, podemos colocar uma colher de sopa de aveia, 2 no máximo, de flocos de aveia integrais, preferência sem glúten, e depois, claro, juntarmos sempre alimentos anti-inflamatórios, o gengibre, a curcuma, a canela, a pimenta, quaisquer alimentos que sejam ricos em anti-inflamatórios, em componentes anti-inflamatórios, são fundamentais ingerir logo na primeira refeição do dia. Isto para quem pratica e para quem não pratica jejum. Portanto, isso é transversal. Agora, aqui na quebra do jejum, reveste-se ainda de maior importância, porque nós tivemos muitas horas, o organismo teve muitas horas sem receber alimento, e quando recebe, obviamente que vai absorver rapidamente, e então nós não podemos dar alimentos que tenham um elevado índice glicémico, que são, vamos fazer, é um pico de glicemia e depois uma quebra. E aí, efetivamente, podemos comprometer aqui o metabolismo do fígado, e podemos ter aqui alguns problemas de saúde que não são desejáveis. Por isso, mais uma vez, eu recomendo que sempre e quando vocês queiram implementar um protocolo de jejum ou qualquer dieta da moda, aconselhem-se com o vosso nutricionista, não se aconselhem com o vizinho, com o amigo, com o primo, com o conhecido, com aquela entrevista que ouviram, porque todos os corpos são diferentes, os protocolos de jejum podem ser iguais em termos de número de horas, mas depois são diferentes na forma como se quebra, para cada pessoa, para cada genética, para cada problema de saúde, para cada histórico familiar, porque isso é uma coisa que é fundamental avaliarmos em cada pessoa, é avaliar o seu histórico familiar, quais são os problemas de saúde da mãe, do pai, qual é o ambiente em que está inserido, os irmãos têm problemas de saúde ou não, já manifestaram, não manifestaram, têm sintomas, não têm sintomas, tudo isso é muito importante
quando se estabelece um protocolo de quebra, um protocolo de jejum, para depois estabelecer como é que vamos quebrar o jejum e depois também definir como é que é a ingestão alimentar ao longo do dia, porque não vai ser igual àquilo que seria se a pessoa faz um consumo típico de alimentos de 3 em 3 horas, em 3 horas. Então, no início, eu falei um bocadinho disse-vos que iria falar então da importância do jejum e o que é que isso tem a ver com a beleza. Portanto, tem tudo. Os protocolos de anti-envelhecimento, hoje em dia, muitos deles já incluem a prática de jejum, porque o jejum aumenta a longevidade, porque potencia a expressão de hormonas de crescimento e aumenta a telomerase. O que é a telomerase? A telomerase são, sem a telomerase, as células que se vão gerando no nosso organismo vão encurtando cada vez mais a cada divisão celular. Portanto, cada vez que a célula se reproduz, ela vai ficando um bocadinho mais, os telómeros vão ficando um bocadinho mais curtos. Após um certo número de divisões, o encurtamento dos telómeros é de tal ordem que vai potenciar a morte celular. E com o potenciamento da morte celular nos diferentes tecidos e nos diferentes órgãos, nós vamos assim comprometer o rejuvenescimento dos nossos tecidos e dos nossos órgãos. Portanto, andando para trás, se nós praticarmos jejum, nós vamos abrandar esta perda de telómeros e vamos potenciar o aumento da telomerase e potenciar também a expressão da hormona de crescimento. Como é que o jejum potencia a nossa saúde, a nossa beleza portanto, o anti-envelhecimento, de uma forma geral, que no fundo é um bocadinho tudo isso que nós ambicionamos, seja mais do ponto de vista físico, da beleza física, da beleza visível, ou do ponto de vista da saúde dos nossos órgãos, que é aquela que é mais importante. Um protocolo de jejum implica não apenas um X número de horas sem consumirmos alimento, mas também uma maior hidratação, um maior consumo de alimentos e bebidas anti-inflamatórios e potencia um maior foco, uma maior gestão emocional, uma regulação e uma reparação do nosso sono e nesse sentido é importante nós sabermos gerir a nossa nutrição primária, ou seja, as nossas emoções, as nossas relações, o nosso stress profissional, tudo aquilo que é externo e que impacta em nós e também a nossa nutrição secundária, aquilo que nós comemos e que nós bebemos. E isto está mesmo definido na literatura como nutrição primária e nutrição secundária. Para perceberem o quão é importante as emoções de cada pessoa, aquilo que nós consumimos, a forma como nos nutre, tudo isso é extremamente importante. Portanto, é fundamental nós termos estas duas formas de nutrição bem estabelecidas para impactarmos de forma positiva na nossa saúde. Um protocolo de jejum por si não faz aquilo que um protocolo de jejum potenciado com estratégias anti-inflamatórias e com melhorias da qualidade de vida, com alterações a esta nutrição primária, pode fazer. Nós podemos sempre melhorar as ações que vamos dando à nossa saúde, à nossa vida, no nosso dia-a-dia. Este é o desafio para este novo ano. Isto é aquilo que eu vos quero ir deixando ao longo dos episódios. Parece que a passagem do ano já foi muito lá atrás, mas não, foi só há alguns dias, ainda nem um mês passou, e agora que começamos a entrar naquela rotina mais cansativa do nosso dia-a-dia, a proposta, o repto nestes episódios é para que vocês parem um bocadinho, para que pensem, para que não façam em piloto automático, para que não ouçam este episódio e ouçam outro, não necessariamente deste canal, mas para que não estejam em piloto automático a ouvir sem integrarem as mensagens. Portanto, o desafio para este novo ano é regrar a nossa nutrição primária para depois nos preocuparmos com a nossa nutrição secundária. Portanto, é tomarmos consciência de tudo aquilo que nos nutre e, em consciência, fazermos as alterações, aquelas alterações que vocês até pensaram 3 segundos quando ouviram o primeiro episódio deste ano, que eu vos lançava o repto de fazerem assim 5 coisas que gostavam de mudar na nossa vida, pronto, na vossa vida. Portanto, no fundo é isso, é
irem lá atrás, pensarem o que é que gostavam de mudar. Não foi assim há tanto tempo que falámos sobre isso, irem um bocadinho atrás, pensarem um bocadinho na vossa vida, naquilo que pretendem alterar. Se querem implementar um protocolo destes, por favor, aconselhem-se com um profissional de saúde, aconselhem-se com um bom nutricionista, aconselhem-se com o vosso médico, caso tenham problemas de comorbilidades associadas, nomeadamente se tiverem diabetes, é possível fazer protocolos de jejum para diabéticos, nomeadamente se tiverem hipertensão, se tiverem colesterol elevado, triglicéridos elevados, é possível para todas estas pessoas fazer protocolos, mas é preciso conhecermos o histórico das pessoas, aconselharmos com nutricionistas experientes nas várias áreas e fazermos isto com consciência, com comprometimento na mudança, porque só assim é que efetivamente nós vamos conseguir uma alteração significativa ao nosso estilo de vida, às nossas condições de vida, às nossas características e ao nosso dia-a-dia. E se querem de facto potenciar estes efeitos do jejum, com o objetivo, obviamente, o objetivo pode ser perder peso, ganhar mais massa muscular, ganhar mais energia, ganhar mais foco, mas acima de tudo é importante fazer esta mudança integral, incluir num protocolo de jejum, e por isso é que eu vos digo, é muito importante vocês aconselharem-se com bons profissionais, com profissionais com experiência na área integrativa, porque é fundamental fazer estas mudanças, já que estamos a passar pelo sacrifício, entre aspas, de implementar um protocolo destes, então vamos retirar daí o máximo de benefícios. E, portanto, é tão importante quando fazer jejum, é nós sabermos como nutrir a nossa componente mais primária e a nossa componente mais secundária. Tão importante quanto fazer 14, 16, 18 horas de jejum, é sabermos como quebrar o jejum, qual o melhor horário para praticar exercício físico, porque o exercício físico em jejum potencia os efeitos do jejum, potencia os efeitos anti-envelhecimento, mas é fundamental que vocês saibam como nutrir-se na última refeição do dia, como nutrir-se, como irem nutrindo e hidratando o vosso corpo ao longo do período de jejum e depois como quebrar o jejum. É fundamental. E é fundamental também perceberem que tipo de atividades, que tipo de mudanças ao vosso estilo de vida é que devem implementar quando do estabelecimento de um protocolo de jejum. Fiquem atentos aos próximos episódios, eu vou falar mais deste tema, quer no podcast, quer em vídeos mais curtinhos que vou colocar no canal, mas fundamentalmente é isto que eu vos quero deixar hoje, a importância do jejum, dos protocolos de jejum e como é que eles podem influenciar a nossa vida, mas acima de tudo, por favor, não façam jejum por vossa livre recreação, por vossa autorrecriação, porque isso pode trazer problemas graves à vossa saúde. Como vos falei, há modulações a nível metabólico que acontecem, que estão estudadas, que estão descritas, que existem mesmo, não é mito de outra forma. Se não fosse para fazer efeito, para que é que nos estávamos a sujeitar a este tipo de metodologias? Portanto, elas existem, mas nós temos que saber lidar com todas essas alterações metabólicas e, portanto, precisamos da ajuda de um profissional treinado, de um profissional experiente, e não façam jejum só porque viram na revista XYZ que a pessoa XYZ faz e teve muito bons resultados, porque as revistas não contam tudo, os vídeos, o Instagram não conta tudo, aliás, não conta quase nada, e um bom protocolo não se explica num vídeo. Isto no fundo é um alerta para, ok, sim, é muito bom de facto, deves fazer, mas aconselha-te com quem saiba fazer um bom protocolo de jejum para o teu caso específico. Muito obrigada por estarem desse lado e até para a semana.